Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Paz de Cristo a todos. Desculpem os barulhos aí que eu não consigo evitar daqui da rua. Aproveitando hoje que é dia 13 de maio, né? Hoje a igreja relembra aí a aparição de Nossa Senhora, né? Em Fátima. E o principal, né? As mensagens que ela deixou aos três pastorzinhos, as três crianças ali em Fátima, em Portugal. É muito bom a gente, principalmente os católicos, compreenderem sobre as devoções, que infelizmente tem muitas pessoas que têm algumas devoções e não sabem o porquê que tem essas devoções. É até meio estranho, né? As pessoas terem devoções e não saberem o que foi ensinado, o que foi passado a partir daquela devoção. Então fica uma devoção até sem sentido. E a nossa fé não é uma fé sem sentido, não é uma fé sem razão, né? Nosso Deus não é um Deus ilógico, as coisas têm racionalidade, né? Então, hoje, dia 13 de maio, no 13 de maio, Nossa Senhora apareceu para três crianças, três pastorzinhos que eram pastores, né? Em Portugal, na cidade de Fátima. E é por isso que essa devoção, essa honra que se dá a Nossa Senhora nessa nomenclatura de Nossa Senhora de Fátima é Nossa Senhora de Fátima, porque é uma aparição que houve em Fátima. E aqui só alertando até, inclusive, os irmãos protestantes que podem estar vendo esse vídeo, a igreja só crê, depois de muito refletir a respeito de tudo que aconteceu nessa aparição, porque nessa aparição não foi negado nada no que a igreja sempre creu, sempre acreditou. Então, nada dessa aparição nega a doutrina da igreja, nada dessa aparição nega nenhum dogma que a igreja crê como imutável. Então, por isso que a igreja crê nessa aparição. Porque sim, como avisa São Paulo, os demônios podem se disfarçar até de um anjo de luz para querer nos enganar. Então, a igreja, para aprovar algum tipo de aparição, ao contrário, por exemplo, né, dos irmãos espíritas, teósofos, etc., esotéricos, gnósticos, que eles creem em qualquer tipo de coisa, creem no sentido de que o que aquela coisa veio e revelou está tudo certo e pronto. Não é assim que a igreja crê, né? A igreja vai revisitar todo o seu depósito da fé, que é primeiro a tradição da igreja, porque primeiro veio o ensinamento oral da igreja. Os apóstolos ensinavam a partir do diálogo, da conversa com as outras pessoas. Então, primeiro vem ali a tradição e o magistério do Papa, de Pedro e dos demais apóstolos. Então, do Papa e dos demais bispos, né? O magistério. E, por último, mas não desimportante, muito pelo contrário, importantíssimo, as Sagradas Escrituras. Então tem esse tripé a igreja. A igreja, para qualquer aparição, qualquer fenômeno nesse sentido, a igreja vai revisitar esses três pilares: a tradição junto com o magistério e as Sagradas Escrituras, para saber se aquilo que está sendo revelado numa aparição não está negando a fé católica de sempre. Beleza? Dito isso, vamos estar lendo aqui através do ACE Digital, que é uma agência católica, um relato do que estava acontecendo naquele momento da história, né? A Nossa Senhora vem para trazer um recado de conversão no momento em que o mundo tinha passado por diversas revoluções, né? 1917 é o ano dessa aparição. Nessa época estava ali rolando já, para começar, a Primeira Guerra Mundial. Anterior a isso já existia, tinha havido já diversas outras revoluções, a ascensão do comunismo ateu. E sim, o comunismo é ateu. Vai lá procurar Karl Marx para falar o que ele é ateu, tá bom? O socialismo, ele é ateu. Desculpa se isso aí quebra alguns paradigmas aí que alguns cristãos creem, mas Karl Marx, ele é ateu e tudo que ele traz vem baseado no ateísmo. Ele não favorece nenhum tipo de fé,
Então, até todas as pessoas que se dizem socialistas, elas estão negando a sua fé, mesmo que não seja cristã, tá bom? Então, vai o recado para outras pessoas que seguem outras fés e que não são cristãos. O socialismo, ele é ateu, tá bom? Então, comunismo, liberalismo, revolução industrial que quebrou todo o estilo de vida antigo e que sim trouxe a tecnologia ao mesmo tempo que foi quebrando a junção da sociedade, a união da sociedade em famílias, nas comunidades que eram mais unidas, inclusive com a própria igreja, né? A Revolução Francesa, isso a gente vai voltando, várias revoluções. Tem outras aparições de Nossa Senhora também falando a respeito dos problemas que vinham em cada revolução. Vamos falar dessa daqui. Então, aqui é o milagre do sol, é um milagre que houve numa das aparições de Nossa Senhora e que fez muitos ateus aí balançarem, né, nesse momento aí que vivia a humanidade. Vou estar lendo aqui, tá bom? Dia 13 de outubro de 1917 marcou a última aparição mariana em Fátima e o dia em que milhares de pessoas testemunharam o milagre em que o sol dançou. Um milagre que destruiu a crença predominante na época de que Deus já não era relevante. O teólogo e diretor dos museus do Santuário de Fátima, Marco Daniel Duarte, contou ao CNA, agência em inglês do grupo Etienne, que pertence ao Aço Digital, o impacto que o milagre do sol causou em Portugal naqueles dias. Se alguém abrisse os livros de filosofia durante aquele período, provavelmente leria algo semelhante ao conceito concebido pelo filósofo alemão. Pensei que tinha pausado aqui. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que afirmou com ousadia no final do século XIX que Deus está morto. Além disso, Nietzsche era ateu. Além disso, em 1917, a maior parte da Europa estava envolvida na guerra. Portugal via-se incapaz de manter a sua neutralidade inicial e uniu forças com os aliados. Mais de 220 mil civis portugueses morreram durante a guerra. Milhares devido à escassez de alimentos e outros milhares devido à gripe espanhola que se seguiu ao conflito. Alguns anos antes, a Revolução levou ao estabelecimento da Primeira República Portuguesa em 1910, e uma nova Constituição liberal foi elaborada sob a influência da maçonaria, que buscava suprimir a fé da vida pública. As igrejas e escolas católicas foram confiscadas pelo governo, e o uso de vestes clericais em público, o toque dos sinos das igrejas e a celebração de festivais religiosos públicos foram proibidos. Entre 1911 e 1916, quase 2.000 padres, monges e freiras foram mortos por grupos anticristãos. Foi nesse cenário que, em 1917, a Virgem Maria apareceu a 3 pastorinhos, Lúcia dos Santos, de 10 anos, e os seus primos, Francisco e Jacinta Marto, de 9 e 7 anos, num campo em Fátima, Portugal, trazendo consigo pedidos de recitação do rosário, de sacrifícios em favor dos pecadores para suas conversões e um segredo sobre o destino do mundo. Para provar que as aparições eram verdadeiras, a senhora prometeu às crianças que durante a última das suas 6 aparições daria um sinal para que as pessoas acreditassem nas aparições e na sua mensagem. O que aconteceu naquele dia, 13 de outubro de 1917, ficou conhecido como o Milagre do Sol, o dia em que o sol dançou. Segundo vários relatos, uma multidão de cerca de 70 mil pessoas, entre crentes e céticos, reuniu-se para ver o milagre que foi prometido. O céu chuvoso clareou, as nuvens se dispersaram e o chão, que estava molhado e lamacento por causa da chuva, secou. Um véu transparente cobriu o sol, facilitando a observação, e luzes multicoloridas espalhavam-se pela paisagem. O sol então começou a girar, girando no céu, e em um ponto pareceu virar em direção à terra, antes de voltar ao céu
ao seu lugar no céu. O acontecimento surpreendente foi uma contradição direta e muito convincente aos regimes ateus da época, e o que é evidenciado pelo fato de que o primeiro jornal a noticiar o milagre numa primeira página inteira foi um jornal maçônico e anticatólico de Lisboa, chamado O Século. Duarte disse que o milagre do sol foi entendido pelas pessoas como o selo, a garantia de que, de fato, aquelas 3 crianças diziam a verdade. Ainda hoje, Fátima faz com que as pessoas mudem a percepção percepção que têm de Deus, pois uma das mensagens mais importantes das aparições é que mesmo que alguém se tenha separado de Deus, Deus está presente na história humana e não abandona a humanidade, disse Duarte. Aqui finaliza aqui o relato aqui da Dace Digital, do jornal, tá bom? No YouTube eu vou colocar o linkzinho embaixo aí da Dace Digital, quando eu colocar esse vídeo no YouTube. Se eu colocar no Instagram, não adianta eu colocar o link, porque não dá para acessar, né? Não dá para clicar ali onde que fica o vídeo, tá bom? O terceiro segredo de Fátima o primeiro falava sobre as crianças, sobre que elas iam passar por algumas questões complicadas e de saúde e tal, tudo, e elas iam oferecer esses sacrifícios, essas dores, assim como Cristo, assim como São Paulo diz nas suas cartas, que ele reúne as suas dores, né, tudo que ele passou de dificuldades, unindo-se às dores de Cristo da cruz. Assim são todos os santos na história da igreja, e assim foram essas criancinhas. Lúcia, ela viveu um pouco mais e depois foi escrevendo os relatos de tudo que aconteceu, tudo que ela ouviu de Nossa Senhora, né? O segundo segredo falava da pedida da resta do rosário, que os católicos rezassem o rosário pela conversão de si, dos pecadores, dos demais pecadores, especialmente os afastados da igreja, né? Orando pela hierarquia da igreja também, por todos da igreja. E o terceiro segredo relacionava-se a essas questões das guerras, que se as pessoas não se convertessem, não mudassem de vida, se o mundo não se convertesse, as pessoas de cada país não se convertessem, viria sim a guerra, e a guerra vem com todos os outros cavaleiros do Apocalipse, né? A doença, a fome e a morte, né? Guerra, doença, fome e morte, não exatamente nessa sequência aqui, mas são os 4 cavaleiros do Apocalipse, que sempre vêm em certas épocas da humanidade. E a gente, pela fé da igreja, a gente crê que no mundo final também eles virão definitivamente, né? Quando acabar tudo isso aqui de uma vez. Mas a gente observa isso em várias épocas da humanidade, né? E de certa forma a gente vive, né, essas tensões hoje. Viveu na Primeira e Segunda Guerra Mundial, vive em outras guerras que vão acontecendo, vive com essas movimentações aí de Rússia, das potências do Ocidente, de China, de Coreia do Norte, de Irã, de Paquistão, de Índia, de um monte de potência nuclear, dos ditadores aqui da América do Sul, cada um com as suas ideias malucas. E às vezes a gente pode ter nossas opiniões, lógico, mas mais do que às vezes ficar torcendo ou querendo mudar só a questão política, a gente precisa mudar nós mesmos, né? É isso que Nossa Senhora pediu, e é por isso que a igreja, depois de muito pensar, muito rezar, muito pedir discernimento do Espírito Santo, ela aceitou como verdadeira essa aparição, porque o que Nossa Senhora simplesmente pediu para as criancinhas foi um alerta, que ela trouxe foi um alerta, para que passasse para o resto da humanidade, que a gente buscasse a conversão em Deus, para que a gente não morra em pecado mortal, para que a gente não fique fomentando coisas que vão gerar coisas más para a humanidade, e que a gente chegue num ponto de que a gente não tenha mais um entendimento que a gente precisa melhorar, que a gente precisa mudar, que a gente precisa de Deus para fugir do pecado, para ter uma vida mais digna, mesmo que a gente às vezes lute durante a vida toda contra o pecado, que a gente caia durante várias vezes, mas que a gente nunca perca essa consciência de luta contra o pecado, falando de si próprio, e de buscar a Deus para que Ele nos dê a força, que Cristo nos mande pelo poder do Espírito Santo, né? Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nos envia, assim como Ele promete à igreja, o Espírito Santo de Deus,
e ele promete a igreja. Toda a humanidade recebe a graça de Deus através da chamada graça atual, chamando todos à conversão, e na igreja, através dos seus sacramentos, né, ele derrama uma graça sacramental extraordinária para que a gente se fortaleça. Mas o cristão precisa ter consciência do que ele vive na igreja, do que a igreja oferece, porque Cristo que ofereceu primeiro, Cristo que envia a igreja para isto, né? Então é um recado de conversão. Fiquemos atentos, oremos, procuremos sempre melhorar de vida, não é fácil, não desanimemos. E sim, se a gente tiver que admoestar os outros quanto a algumas coisas, nós devemos admoestar, nós devemos chamar, convocar, evangelizar, né? Mas os primeiros a serem evangelizados somos nós mesmos, nós cristãos, nós católicos. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, a paz de Cristo, o amor de Maria. Tchau, tchau.